Estamos aqui no gabinete do prefeito Duarte Júnior com algumas informações para ser dadas a vocês, até mesmo nos últimos comentários do que tem acontecido na cidade de Mariana. Uma delas é sobre a questão da UPA aqui da cidade de Mariana, né, que todos estavam aguardando, né, a realização dessa obra, muitos questionando lá o abandono, uso de drogas, entre outras coisas, e fomos informados que ele já está definido que vai ser um centro administrativo da Prefeitura Municipal de Mariana. Eu gostaria que você passasse para quem está nos assistindo sobre a real situação do UPA, se ali vai ser um centro administrativo da Prefeitura Municipal de Mariana. Prazer em te receber aqui, Rômulo, Tiaguinho. Olha, nós temos trâmites que devem ser seguidos, mas eu acho que o mais importante é citar o que você colocou no início da sua pergunta. A obra estava parada, e obra parada é prejuízo público dobrado para todos nós marianenses. O que nós estamos fazendo é retomando essa obra, vamos dar uma finalidade a essa obra. A finalidade tem que ser a finalidade que atenda os interesses públicos. O mais importante é que quem convive e reconhece essa realidade possa realmente se posicionar. E quem é essas pessoas? O Conselho de Saúde. Se a gente for manter como uma UPA, qual que é o custo mensal? Nós temos condições de manter uma obra dessa depois de pronta? Qual o real benefício que pode trazer em relação ao custo mensal dessa obra? Então, eu pedi ao secretário Danilo que se reúna mais uma vez com o Conselho, que o Conselho possa se posicionar. O entendimento que se tem nesse momento é que o custo administrativo ele seria muito alto e que o ideal é que nós possamos, aonde é o nosso BS da Colina, ficar ali como urgência e emergência, para atender urgência e emergência, aonde, próximo daquele local, nós vamos construir um espaço adequado para que tenha atenção primária, e aí atender toda aquela localidade, Colina, São Cristóvão, Estrela do Sul, e aí nós teremos a nossa rede bem estruturada. E aí há-se um entendimento que aquele espaço pode sim ser um centro administrativo. Mas isso tudo vai ter um trâmite para ser seguido ainda, sabe, Romulo? Nós estamos lá sim, estamos continuando as obras, estamos reiniciando as obras para que a gente possa entregá-la no próximo ano, mas nós vamos discutir com o Conselho, vamos ouvir a nossa população, sem fazer nada de forma alguma ser atropelada, e isso é muito importante, porque senão pode acontecer o que aconteceu com o Jardim. As pessoas tomarem uma posição contrária, sem entender que tem um processo que o poder público vai respeitar esse processo. Como vamos fazer a audiência, vamos ouvir os moradores, já fizemos uma primeira, vamos fazer uma segunda, ouvir os moradores, ouvir também toda a nossa cidade mariana para definir em relação ao Jardim. E o mesmo nós vamos fazer em relação à UPA, mas levando em consideração, principalmente, é viável? Nós temos condições financeiras de manter essa obra depois de pronta? Ou é viável um centro administrativo e aí pegar todos os nossos aluguéis e centralizar no local único e aí economizar um valor considerável de recursos? Nós estamos conduzindo isso. Então, no caso, já começou a fazer as obras lá, onde que pode, no futuro, ser tanto a UPA como também o centro administrativo. Perfeito. Não está tendo modificação nenhuma na estrutura nesse momento, para que a gente não corra o risco, no dia da manhã, ter que tomar uma decisão que tenha utilizado o recurso público e tenha que voltar atrás. Você foi correto na sua colocação. Então, seria, para um futuro próximo, até uma pesquisa para ver o que o povo prefere, se faz a UPA ou se faz o centro administrativo. É o caminho, né? Primeiro, para mim, é muito importante. Vai me balizar é o Conselho de Saúde. Vai me balizar, porque são profissionais que estão lá, vivem essa realidade no dia a dia. Então, ali eu quero me balizar para mostrar à população o que deve ser feito. Isso tem prazo? Tem que ser definido esse ano, porque ano que vem a intenção é entregar aquela obra ano que vem, entregar, né? Então, assim, esse ano a gente finaliza isso junto à população de Mariana. O prefeito, outro assunto, né, que vem constantemente observando, inclusive na Câmara Municipal de Mariana, é no que diz respeito à questão do Cine, né? Houve várias denúncias, inclusive, contra a pessoa do Gustavo. Eu já conversei com você sobre isso. Até então, quando eu conversei com você pela última vez, você até então alegou que não tinha informação de todas as denúncias, né? Inclusive de carro sendo usado por ele indevidamente, final de semana, onde foi multado, que até então fiquei sabendo que ele mesmo pagou até então essa multa. Mas, enfim, erros administrativos cobrados, inclusive, pelo vereador Macedo, da oposição, inclusive. Mas agora nós tivemos um problema que essa semana eu fui informado que a empresa Serve Obras acabou trazendo praticamente quase 80 pessoas de fora, em 2 ônibus para prestar serviço aqui na Samarco. E eu achei estranho, né, que o pessoal até mandou foto lá do local, o pessoal sendo admitido, uniforme, inclusive, sem o nome.
E como também a Andrade Gutierrez, né, que fomos informados que mandou mais de 80 pessoas embora, e a maioria, inclusive, sendo de Mariana. E eu fiquei surpreso que eu questionei ao Gustavo do Cine, até para ajudar e ter uma informação melhor para passar para a população, e a forma que ele conduziu a conversa, eu não fiquei muito satisfeito, até mesmo porque ele me omitiu informação, me omitiu até o número de telefone da empresa para que a gente pudesse fazer contato. Eu não entendi o porquê disso. Para mim, ele estava trabalhando naquele momento ali mais para a empresa do que para a Prefeitura Municipal de Mariana. Eu já passei isso para a Associação Comercial de Mariana, tomar essa providência. Vou fazer contato hoje, inclusive, com a Renova. E eu estou te passando para você esse problema e eu quero que você me fale sobre realmente a situação do Cine, porque, com toda sinceridade, até ontem eu procurei respeitar e atender da melhor forma o Cine, e com a conversa de ontem, agora eu estou começando a ter dúvida também da pessoa, do seu comportamento do Gustavo à frente do Cine. Então, estou passando isso para você e quero saber de você se você tem informações sobre essas duas empresas e qual providência vai tomar sobre esse fato que é gravíssimo. Aproveitando até, nós já tínhamos conversado aqui antes, sobre as contratações, que está percebendo que ajudante, pedreiro, está sendo muito fácil de ser contratado através do Cine. Mas os bons empregos mesmo estão vendo tudo de fora. Eu gostaria de saber se também você tem reparado alguma coisa nesse sentido. Vamos lá. Primeiro, em relação ao Gustavo, ele teve uma notificação no carro que ele dirige. Essa notificação foi num dia de semana, onde ele estava fazendo um curso em Belo Horizonte, mas independente de ser dia de semana, e ele está fazendo o curso, quem dirige o veículo é responsável, tem que pagar a multa. Por isso que ele pagou a multa que aconteceu. Em relação a essas contratações, eu queria informar a população que eu acompanho muito de perto. É uma determinação nossa de poder público que tem que passar pelo Cine de Mariana. Isso fomos nós que decidimos, e quem dá as diretrizes aqui em Mariana é o chefe do executivo, e tem que passar pelo Cine para que as vagas sejam direito de todos os marianenses. O que acontece, e aonde hoje me cabe tomar atitudes, e eu penso da seguinte forma: o que é tratado tem que ser cumprido. Eu posso ter um posicionamento contrário, mas se foi tratado, é uma regra que está colocada, ela deve ser cumprida. E a regra colocada em relação a isso é uma regra onde eu não assinei, porque eu não concordei. Quando foi definido que 70% das vagas deveriam ser para Mariana, eu posicionei do início ao fim das negociações, das conversações. Foram várias. Foram 4 reuniões que nós fizemos no Ministério Público. E eu disse, não podemos fazer dessa forma. Nós não podemos colocar limites. Nós temos que dizer o seguinte: se tem a vaga em Mariana, contrata em Mariana. Não tem a vaga em Mariana, contrata fora. Se contratar 10% em Mariana, nós vamos entender. Se contratar 90%, nós vamos concordar. Essa deveria ter sido. Por quê? Quando fala 70%, fala de uma forma genérica. Então, hoje, se contratar 70%, eu não tenho como cobrar algo que foi acordado. Então, eu não concordo da forma que foi colocado o sistema, mas é esse que está hoje sendo válido. O que eu estou fazendo agora? Estou notificando todas as empresas, quero todos os cadastros, vou conferir, através do nosso pessoal, todo o pessoal que está contratado em Mariana, se é de Mariana, se é de fora de Mariana, como foi feitas essas contratações, para que nós, com números em mão, possamos agir dentro da legalidade do que foi acordado. Então, se hoje em Mariana tiver menos de 70%, eu tenho condições de parar as empresas, e vou parar. Se tiver menos de 70%, eu paro a empresa. Agora, se tiver mais de 70%, foi um acordo que foi assinado. Eu tenho que respeitar. Voltando a dizer que não assinei e não concordei. Acho ele injusto. Acho injusto. Tinha que ser, tem em Mariana, contrata em Mariana. Não tem em Mariana, contrata fora. Infelizmente, eu fui voto vencido e a minha ideia não foi colocada como a que poderia ser melhor considerada para a cidade de Mariana. Eu peço ao senhor, então, que me dê depois resposta sobre esse fato dessa empresa, né, que tem, inclusive, fotografias aqui, comprovando de que parece que chegou 2 ônibus com 80 pessoas para trabalhar. Deixando claro para você que está nos assistindo, eu nem vou procurar mais nenhuma dessas 2 empresas, nem a Andrade Gutierrez, como também a empresa Serve Obras, porque nós temos o senhor Gustavo como procurador das empresas, e o mesmo já me falou que eles vão me procurar. Então, que eu deixo claro aqui, eu vou guardar que as empresas nos procurem para falar sobre o fato. Mas você, como prefeito, eu gostaria que você procurasse saber lá com o Gustavo realmente o que está acontecendo no que diz respeito a isso. Eu só acho que a imprensa tem que ter todas as informações, tem que passar a contato das empresas, as empresas devem disponibilizar isso sim, quanto maior transparência, melhor. E o chefe do executivo vai estar muito atento a isso. Se houver alguma empresa que não está respeitando esse acordo
que não foi assinado por mim, mas é o acordo que vale, pode ter certeza que essa empresa não trabalha em Mariana, não. É zero de chance. Mas eu tenho que seguir o acordo que foi assinado. Ô, Du, eu posso falar sobre isso, que eu quero passar para vocês que estão nos assistindo. É exatamente isso, Du, que é a nossa ideia, né? Nós estamos aqui para noticiar fatos. Nada contra a pessoa do Gustavo, muito menos das empresas e muito menos da prefeitura. Agora, noticiar fatos e cobrar informações para o povo, isso o jornal Ponto Final não vai abrir mão. Mas mudando um pouco de assunto, Du, até falando de coisas boas, né? Assim esperamos que seja. Eu tive a informação, como também você me contou, que amanhã deve haver uma reunião em Belo Horizonte para definir realmente a situação da Samarco, né, no que diz respeito ao seu retorno. Olha, eu estou nesse processo desde o primeiro momento. Eu lembro como se fosse hoje, que quando aconteceu a tragédia, eu deixei claro que as empresas devem ser responsabilizadas, mas que nós precisávamos entender que a cidade como um todo, ela sim, hoje ela tem independência da mineração. 89% da receita vem da mineração. Foi muito criticado no início, com o passar do tempo as pessoas começaram a entender que eu não estava me posicionando a favor da empresa, e sim a favor de Mariana. Hoje eu tenho uma tranquilidade. A licença passou por todos os órgãos ambientais, legais que deveriam decidir. Todos os órgãos se posicionaram. Chega um momento que é crucial, que é um momento determinante, sim, para a autorização do retorno ou não da empresa. Importante lembrar, essa empresa retorna com o que nós sempre cobramos, segurança total com a vida humana, total. É filtragem a seco, sem risco algum que volte a acontecer uma tragédia como essa. Até entendo que isso tem que ser um exemplo para todas as outras empresas, não podemos permitir que tenha mineração que não seja através da filtragem. Então amanhã sim é um dia D, um dia extremamente importante, eu tenho direito à fala, vou me posicionar da forma que me posicionei desde o primeiro dia em relação à tragédia, mas me posicionar em favor de Mariana. Eu, como prefeito, não tive a oportunidade de estar trabalhando com a Samarco funcionando. Nós perdemos, num único ano, 65 milhões de reais. Mas eu não penso no nosso governo, eu penso no futuro de Mariana, na geração de empregos, de oportunidades. Então, isso é importante que as pessoas tenham essa consciência. É Mariana que tem que ser colocada em primeiro lugar. E aí, para mim, Mariana, em primeiro lugar, é dar oportunidade aos marianenses de terem um emprego, onde eles possam, com toda a responsabilidade e tranquilidade, poder também criar suas famílias. E qual que é a sua avaliação sobre isso? Volta ou não? Eu estou com uma expectativa legal, porque passou por todo o sistema. Todo o processo. Todo o processo. Tem posicionamentos de órgãos que vão votar lá amanhã, que serão contrários. Vai ter uma pressão enorme de várias posições contrárias que vão estar lá nos pressionando para pensar de forma diferente. Eu vou me posicionar da forma que posicionei desde o primeiro dia. Quando fui criticado no primeiro dia, onde eu disse que deveria sim ser responsabilizado, Mariana aguarda sim que sejam punidos os responsáveis por essa tragédia, a maior tragédia ambiental do Brasil. Nós aguardamos isso ansiosamente, como também acredito que todo marianense aguarda. Tem que apontar o responsável por isso. Isso não foi culpa da natureza. Tem gente que foi responsável por essa tragédia, por esse crime. Mas o sentimento que eu tenho é o sentimento do marianense, que seja punidos os responsáveis, mas que permita gerar emprego, que permita que as pessoas possam sim voltar à sua normalidade, que a cidade possa sim voltar a gerar empregos e que também nós, gestores, podemos ter um entendimento que precisamos diversificar a nossa economia. Isso é um passo de cada vez. Vamos ter uma reunião amanhã também importante do BDMG sobre isso. Estamos fazendo a nossa parte, sempre pensando em Mariana em primeiro lugar. Eu agradeço a sua atenção, Doche, por essa entrevista e esperamos sim que realmente amanhã tenhamos boas notícias no que diz respeito ao retorno da Samarco. Aqui quem fala é Rômulo Passos com a TV Ponto Final.